Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, chamo de volta para mais uma aula. A aula de hoje vai integrar a playlist de atomística. Vamos fazer uma aula sobre semelhanças atômicas, entender como são essas semelhanças e vamos fazer também algumas resoluções de exercícios relativos a esse tema, beleza? Só lembrando, eu vou estar deixando na descrição e no card aqui em cima o link para você assistir as outras aulas dessa playlist para que você possa entender e acompanhar toda a aula. Tranquilos? Só lembrando que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve, assiste o vídeo até o final e não deixa de deixar seu like para fortalecer e nos dar aquela força. Tranquilos? Então vamos iniciar a aula. Então galera, quando falamos em semelhanças atômicas, estamos falando de átomos ou espécies, podem ser íons também, que tem alguma partícula, alguma parte de sua estrutura em comum, certo? Inicialmente vamos falar sobre os isótopos. O que são os isótopos? Primeiramente, lembrando, a representação de um elemento químico nós fazemos da seguinte forma. Um elemento químico é o conjunto de átomos de mesmo número atômico, relembrando. Eu posso representar o elemento químico por meio do seu símbolo. Aqui eu estou representando um elemento genérico, representado pelo símbolo E, onde na representação nós informamos basicamente duas partes. Informamos aqui o número de massa desse elemento e o seu número de prótons. O número de massa é representado pela letra A e o número de prótons pela letra Z. Na representação de um elemento químico, o número de massa fica na parte de cima, tanto podendo ficar do lado direito ou podendo ficar do lado esquerdo, como representado aqui. E o número atômico, que é o número de prótons, fica na parte inferior esquerda do símbolo do elemento, representado aqui pela letra Z. Uma característica importante é que quando tratamos de íons, quando estamos representando íons, que são partículas eletricamente carregadas, tem que ter a carga relativa a esse íon. E aí quando trata-se de íons, a massa, o número de massa colocamos do lado esquerdo aqui, para do lado direito aqui colocarmos a carga, seja a carga positiva de um cátion ou a negativa de um ânion, por exemplo. Então aqui é a representação básica de um elemento químico, só para relembrarmos, certo? A primeira semelhança química que falamos é de isótopos. Isótopos é bem tranquilo de lembrarmos, ó. Quando falamos isótopos, são conjunto de átomos que possuem como o mesmo número de prótons. Lembra aqui o P de isótopos, ó, mesmo número de prótons. Beleza? Exemplos de isótopos. Veja só. Eu tenho aqui os isótopos do elemento químico neônio. Esse elemento aqui é o neônio, símbolo Ne. Perceba que todos eles têm como número atômico 10. Ou seja, o número de prótons presente no núcleo desse átomo é 10. Só que eles diferem entre si. Esse primeiro isótopo tem número de massa 20, esse segundo 21 e esse terceiro 22. Então, eles têm em comum o mesmo número de prótons, só que o número de massa deles são diferentes. É a definição de isótopos, átomos que têm o mesmo número de prótons. Beleza? Mais exemplos aqui de isótopos. Podemos ter esse daqui, ó, que são os isótopos do elemento químico carbono. Tranquilos? Então, os isótopos do carbono, eu estou representando aqui esses isótopos. O isótopo do carbono 12, o isótopo do carbono 13 e o isótopo do carbono 14. Também são isótopos porque, veja, todos têm o mesmo número atômico, 6, 6 e 6. São mais exemplos aqui de isótopos. Beleza? Esse isótopo do carbono tem uma curiosidade importante para falarmos sobre ele. Eu vou até destacar aqui o carbono 14. Carbono 14 ele é um isótopo que é bem famoso quando falamos de datação de fósseis. Ele é um isótopo radioativo do carbono e é empregado, por exemplo, para fazer a datação de fósseis. Então é importante você destacar sobre isso. É muito comum aparecer em questão. Vou até colocar aqui. É um isótopo radioativo e pode ser empregado na datação de fósseis, certo? Então é uma característica que às vezes, muitas vezes são cobradas em questões. Beleza? Outros exemplos, nós temos aqui os isótopos do elemento químico hidrogênio. Esses são um dos isótopos mais famosos que tem, mais comum aparecer em questão. Os isótopos do hidrogênio, certo? Deixa eu colocar aqui. Hidrogênio. Ficou estranho. Certo? Os isótopos de hidrogênio, nós temos aqui os isótopos de número atômico. Aliás, todos têm número atômico 1.
Esse tem número de massa 1, esse número de massa 2 e esse número de massa 3. São aqui os meus isótopos do hidrogênio. Só por características, esses isótopos são bem famosos. Esse primeiro aqui é chamado de prótio, esse deutério e esse de trítio. Já vi muitas vezes questões cobrar sobre ele. Tranquilos aí? Então aqui temos os isótopos do hidrogênio. E o outro exemplo aqui, os isótopos do elemento químico cloro. Temos o isótopo 35 do cloro e o isótopo 37. Então o que é que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Ó? Bem simples de identificarmos quando é que são isótopos. Só basta ter o mesmo número de prótons. Só que eles vão ter diferente número de massa. Vão ter número de massa diferente. E eu sei que o número de massa, vamos colocar até aqui em cima, ó, o número de massa, ele é calculado como sendo o número de prótons mais o número de nêutrons. Se eles possuem o mesmo número de prótons, o que é que vai diferir de um isótopo para outro? Justamente isso. Isótopos, eles possuem número de nêutrons diferentes. O que diferencia um isótopo do outro é o número de nêutrons que possuem no seu núcleo. Consequentemente, se eles vão ter número de nêutrons diferente para mesmo número atômico, eles vão configurar números de massa diferentes. Beleza? Nós temos aqui o hidrogênio. Então, esses são os isótopos do exemplo de isótopo do neônio, do carbono, do hidrogênio e do cloro. Tranquilo até aí? Vamos dar continuidade. Outra classe é a classe dos isótonos. Isótonos, vou até destacar aqui, ó, o N, você vai lembrar de nêutrons. Isótonos são um conjunto de átomos que têm como o mesmo número de nêutrons. E aí vamos ver exemplos. Nós temos exemplos aqui do cálcio e do cloro. Como é que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Vamos lembrar aqui, o número de nêutrons é encontrado como sendo o número de massa menos o número de prótons. Subtraindo o número de massa pelo número de prótons, nós encontramos aqui o número de nêutrons. Beleza? Onde é que fica o número de massa? Na parte de cima, o número de prótons na parte de baixo. Então, nesse caso aqui, o número de nêutrons vai ser 40 menos 20, ele terá um total de 20 nêutrons. Esse outro aqui, o número de nêutrons será 37 menos 17, 20 nêutrons. Percebem que eles têm o mesmo número de nêutrons, por isso que nós dizemos que o cálcio 40 e o cloro 37 são isótonos. Tranquilos? Outros exemplos aqui, ó. Nitrogênio 7, 14 e o boro 12. Subtraindo o número de massa 14 menos 7, nós vamos ter aqui 7 nêutrons. Subtraindo 12 menos 5, nós vamos ter 7 nêutrons. Então, eles também são isótonos, têm o mesmo número de nêutrons. Mais exemplos. Temos exemplo aqui do magnésio. Quanto que seria o número de nêutrons dele? É só subtrair. Ó. 24 menos 12, nós temos 12. E temos aqui o sódio. Só subtrair. 23 menos 11, nós temos 12. Certo? Então, aqui são alguns exemplos de isótonos. E o último exemplo, para finalizarmos aqui, o carbono 12 e o boro 11. 12 menos 6, nós temos 6 nêutrons. 11 menos 5, nós temos 6 nêutrons. Então, percebam, isótonos, átomos que possuem como o mesmo número de nêutrons. O macetezinho para você não esquecer, o N de isótonos. N de neutro. Isótonos ao N de neutro. Lá, isótopos, o P de prótons, mesmo número de prótons. Isótonos, o N, mesmo número de nêutrons. Só alguns detalhezinhos para você não esquecer. Tranquilos? Vamos lá, né? Outra classificação são os isóbaros. Isóbaros, detalhe aqui para a letra A. Isóbaros são um conjunto de átomos que possuem como o mesmo número de massa. Lembra que o número de massa é representado pela letra A. Tranquilos? Vamos ver exemplos de isóbaros. Aqui, ó. Nós temos aqui o cálcio, número de massa 40, e o argônio, número de massa também 40. Lembra que o número de massa é o que fica na parte superior, na parte de cima. Veja, eles não são isótopos, têm número de prótons diferentes. Então, são isóbaros. Temos aqui mais outros exemplos de isóbaros, ó. Nitrogênio 14 e carbono 14. Ambos têm número de massa 14. Temos aqui a prata 107 e o paládio 107, também mesmo número de massa. Temos aqui o escândio 42 e o titânio 42. Então, todos esses aqui possuem como o mesmo número de massa. Só que são elementos químicos diferentes. É uma característica importante. Isóbaros, quando falarmos em isóbaros, vai se tratar de elementos químicos, vou até escrever aqui,
Elementos químicos diferentes. São elementos químicos diferentes que possuem uma particularidade em comum. Neste caso, o número de massa, certo? Então veja, cálcio e argônio, nitrogênio e carbono, prata e paládio, escândio e titânio. Elementos diferentes com o mesmo número de massa chamamos de isóbaros. Tranquilos? E a última semelhança atômica ou semelhança química que podemos citar são os isoeletrônicos. Olha como é fácil. Isótopos, mesmo número de prótons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massa. E isoeletrônicos, o próprio nome já diz, não tem como esquecer. Isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Só que tem um detalhe importante aqui para os isoeletrônicos. O nome já indica, isoeletrônico e elétrons. Só que veja que eu, diferentemente dos outros, eu não coloquei mesmo número, conjunto de átomos. Eu coloquei conjunto de espécies químicas. Por que tu mudou, professor? Por que tu não colocou conjunto de átomos de mesmo número de elétrons? Porque nesse caso aqui, para ser isoeletrônico, eu vou ter que trabalhar, nos exemplos, não serão apenas átomos, vão ser espécies químicas. E o que seriam essas espécies químicas? Podem ser átomos ou íons. Podem ser íons, certo? O que são íons? Íons são partículas eletricamente carregadas. Então, eu vou até colocar aqui essa observação, que quando falamos de isoeletrônicos, nós estamos nos referindo a íons, certo? Isoeletrônicos, vamos estar trabalhando com íons. Íons são partículas eletricamente carregadas. Podem adquirir carga positiva e podem adquirir carga negativa. Tranquilos? Então vamos ver aqui alguns exemplos de isoeletrônicos. Pode ser um íon ser isoeletrônico com outro íon. Pode ser um íon ser isoeletrônico com outro átomo. Não vai ter a possibilidade de ter dois átomos neutros. Quando eu me refiro a átomo, eu estou me referindo a uma partícula eletricamente neutra. Não tem como ter dois átomos eletricamente neutros com a mesma quantidade de elétrons. Para ser isoeletrônico, ter a mesma quantidade de elétrons, tem que comparar ele com um íon ou dois íons. Tranquilos? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Neste exemplo aqui, nós temos o sódio, o oxigênio e o neônio. Professor, o que significa esse sinal de mais aqui no sódio e esse sinalzinho de menos no oxigênio? Lembra, os sinais, quando na representação do elemento químico, esses sinais, eles indicam a quantidade de elétrons ganhos ou perdidos. Sempre que tiver carga positiva, significa que o átomo está perdendo elétrons. E nós chamamos isso, átomos que perdem elétrons, de cátions. Deixa eu colocar aqui. Cátions. Então, o sódio, nesse caso aqui, é um cátion. Vou deixar só no singular mesmo. Ele é um cátion. Quando tem um átomo, quando tem uma carga negativa, significa que ganhou elétron. E quando ganha elétron, nós chamamos isso aqui de ânion. Certo? Nesse caso aqui não tem nada, nem positivo nem negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está eletricamente neutro. Ele nem ganhou nem perdeu elétron. Nesse caso aqui é um átomo. Então, só por padronização, átomo, quando se referir em átomo, você vê em questões, está se referindo a algo eletricamente neutro. Isso quer dizer o quê? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tranquilos? Quando tiver uma carga positiva, está se referindo a um cátion. Significa que aquela espécie perdeu elétrons e adquiriu carga positiva. Quando tiver um sinal negativo, significa que é um ânion, aquela espécie ganhou elétrons e adquiriu carga negativa. Como é que eu vou saber que eles são isoeletrônicos? Vejam só. Se não tivesse essa carga demais, esse 11 representa o número atômico, que é o número de prótons existente no núcleo do átomo. Tranquilos? Se ele for eletricamente neutro, não tiver nenhuma carga, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembra disso? Só que esse sinal de mais está dizendo que está perdendo um elétron. Se está perdendo um elétron, ele tinha 11 e ele passa a ter quantos elétrons agora? 10 elétrons. Passa aqui a ter 10 elétrons. Tranquilos? Esse outro aqui, o oxigênio. O 8 é o número atômico dele. Só que ele teria 8 elétrons. Só que tem essa carga menos aqui. Detalhe, tem um errozinho aqui. Eu vou até corrigir. Vou colocar aqui de azul. Na realidade, a valência real do oxigênio é 2 menos ou menos 2. Tranquilos? Tanto pode ser o sinal antes quanto depois. Nesse caso, esse menos 2 está me dizendo o seguinte, que o oxigênio está ganhando 2 elétrons. Ele tinha 8. Ganhando mais 2 vai para quanto? 10. E o neônio?
número atômico é 10, não tem nenhuma carga, nem está ganhando, nem está perdendo. Então ele tem 10 elétrons, porque é eletricamente neutro. Todos esses três aqui, eles possuem em comum a mesma quantidade de elétrons, que são 10 elétrons. Nós dizemos que são espécies isoeletrônicas. Tranquilo até aí? Tá dando para entender? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Outros exemplos de isoeletrônicos. Nós temos aqui, ó, potássio, cloro e argônio. Aqui nós temos o íon do potássio, o cátion do potássio, o ânion do cloro, que é o cloreto, e o argônio, certo? Vejam, potássio tinha aqui, da mesma forma, o potássio aqui é o cátion, carga positiva, o cloro aqui é o ânion, carga negativa, e o argônio é o átomo, porque não tem nenhuma carga, está eletricamente neutro. Tranquilo? Então, galera, esses três exemplos aqui, o potássio sendo o cátion, o cloreto, o cloro sendo o ânion, o argônio, o átomo, eles também são isoeletrônicos, porque percebam, o potássio, se não tivesse essa carga positiva, ele teria 19 elétrons, só que como está positiva, significa que perdeu 1. 19 menos 1 passa a ter 18 elétrons. Tranquilos? Da mesma forma para o cloro tinha 17. Como está negativo menos, quer dizer que ganhou 1. Então 17 mais 1, 18 elétrons. O argônio tinha 18, nem ganhou nem perdeu, continua aqui com os 18. São exemplos de espécies isoeletrônicas. Então eu coloquei nesse exemplo aqui a comparação de íon com outro íon e com um átomo, uma espécie eletricamente neutra. Beleza? Aqui nós fechamos as semelhanças químicas. Isótopos, mesmo número de prótons. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Isóbaros, mesmo número de massa. E isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Tira print de toda a página e anota direitinho para que você não esqueça. Tranquilo aí, galera? Então vamos lá. Vamos colocar em prática isso que nós aprendemos agora. Beleza? Vamos para alguns exercícios. Fazer alguns exercícios aqui para colocarmos em prática. Primeiro exercício nos diz o seguinte. O átomo X é isótono do elemento químico manganês, 5525, e isoeletrônico do íon níquel, 6028, 2+. Com base nisso, indica o número de massa do átomo X. Professor, qual é esse elemento químico X que eu não conheço? Não existe esse elemento químico X, é um elemento genérico. Vou colocar aqui como sendo X. Tranquilos? Vamos lá. Elemento químico X. Só que ele me disse que tem aqui o manganês, Mn. Aí aqui, 55, 25. E temos aqui o níquel, 2+, 60, 28. Beleza? São os três átomos que ele representa aí. Deixa eu fazer um 55 mais bonito. Pronto, vai ficar assim mesmo. Primeira informação importante que a questão nos dá. Ela nos diz o seguinte, ó. É isótono do átomo manganês. Então ele está dizendo que esses dois aqui, o manganês e o átomo X, ele está me dizendo na questão que eles são isótonos. Beleza? Depois nos diz que o manganês, aliás, I é isoeletrônico, ele é o X, é sempre em relação ao X, que é o da questão. É isoeletrônico, está dizendo que o X é isoeletrônico. Vou até colocar aqui para não esquecermos. Isoeletrônico. Diz que o X é isoeletrônico do níquel 2+, do cátion do níquel. Com base nisso, indique o número de massa. É o que ele quer saber, ó. Número de massa do átomo X. Então, é uma questão que ele dá os elementos, ele dá informações das semelhanças químicas entre eles, que esses dois são isótonos e que são isoeletrônicos, e quer saber o número de massa do X. Primeiro, o número de massa ficaria, por exemplo, aqui. Eu vou colocar aqui o A. É o que eu quero descobrir nessa questão. Eu quero descobrir esse número de massa A. O número atômico dele aqui também não tem. Podemos descobrir. Ele não pede, mas podemos descobrir para alguma informação. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer. Se ele nos diz que eles são... que o X é isótono desse daqui...
Primeira coisa, se é isótono, tem mesmo número de quê? Lembra aí, isótono, nêutrons. Então eles vão ter o mesmo número de nêutrons. Como é que eu faço para descobrir o número de nêutrons desse cara? É só eu subtrair o número de massa menos o número de prótons. É assim? Nêutrons é massa menos prótons. Então o número de nêutrons desse cara será o número de massa dele, que é 55, menos o número de prótons, que é 25. Nós vamos ter que o número de nêutrons é 55 menos 25 dá 30. Então eu sei que esse cara tem 30 nêutrons. Então esse daqui vai ter um total de 30 nêutrons, porque eles são isótonos. Beleza? Vou até colocar de outra cor, para ficar mais organizado. Então o número de nêutrons desse aqui será 30. Outra informação. Eles são isoeletrônicos desses dois aqui, ó. Para ser isoeletrônico, precisa ter a mesma quantidade de elétrons. Como é que eu vou descobrir essa informação? Como é que eu sei quantos elétrons tem o níquel? O número de prótons do níquel é igual a 28. Se ele não tivesse carga, o número de elétrons seria também 28, pois o número de prótons e o número de elétrons em um átomo é igual. Só que perceba, esse 2+, ele está me dizendo que perdeu 2 elétrons. Quando está positivo, indica que perdeu, e a carga, a quantidade que perdeu. Nesse caso aqui está dizendo que perdeu 2 elétrons. Se perdeu 2 elétrons e tinha 28, como é que eu sei que era 28, professor? Porque o número atômico é 28, ó. Então, se perdeu 2 elétrons e tinha 28, ele passa a ter quantos elétrons? 26. Beleza? Concordam comigo que o elemento X, o X, no caso, é um átomo? O que isso tem a ver? O que importa o X ser um átomo ou não? Ele é um átomo porque ele é uma espécie que não tem carga. Se ele não tem carga, o que eu posso inferir a partir disso? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu já posso dizer aqui, como eu sei que eles são isoeletrônicos, que o número de elétrons deles será 26, porque é isoeletrônico do níquel, e o níquel tem 26, então ele tem 26. Se é 26, o número de prótons também será 26. Lembra que número de prótons é a mesma coisa que número atômico, então o número atômico dele é 26. Tranquilos? Partindo disso, eu consigo encontrar o número de massa, que é o que a questão pede. Como é que eu coloco o número de massa? Só você somar prótons mais nêutrons. Logo, o número de massa será... Quanto que é o número de prótons? 26. Quanto que é o número de nêutrons? Calculamos aqui em cima. 30. 26 mais 30. Temos que o número de massa do elemento X é 26 mais 30, dá um total de 56. Tranquilos aí, questãozinha bem bacana, envolvendo essas semelhanças. 56. 56 é o gabarito da letra A. Gabarito da letra A. Então, só comparar. Esse tipo de questão é bom você fazer tipo essas tabelinhas, como eu fiz aqui, fazendo a comparação entre eles, que ajuda bastante na resolução. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Próxima questão. Essa questãozinha aqui, ela traz algumas equaçõezinhas, vai ajudar bastante. Veja só. Vou pegar aqui a caneta vermelha. Considera as representações fornecidas para os átomos A, B e C. Tá aqui o átomo A, B e C. Sendo que os átomos A e C são isóbaros. Olha a informação importante aqui. A e C são isóbaros. Se eles são isóbaros, o que eu já posso inferir a partir disso? Isóbaros, eles possuem em comum igual número de massa. Né? Isóbaros têm mesmo número de massa. Onde é que fica o número de massa? Fica na parte de cima. Então, o número de massa do A é representado por isso aqui, ó, por essa expressão. O número de massa de C é representado por essa expressão também. Então, se eles têm mesmo número de massa, eu posso dizer que essas duas expressões elas são iguais. Vão ter essas expressões iguais, pois eles têm o mesmo número de massa. Então, galera, se eles têm o mesmo número de massa, o que eu posso fazer aqui? Veja só, vou pegar aqui a caneta de outra cor. Essa expressão aqui, 11x mais 15, vai ter que ser igual, porque tem o mesmo número de massa, a 10x mais 35. Porque essa representação aqui é o número de massa desses átomos. Ficou feio aqui, viu? 11x mais 15. Essas expressões representam o número de massa dele. Como são iguais, eles vão ser iguais, é só igualar. Aqui gerou o que? A equaçãozinha do primeiro grau, bem simples. Vamos botar tudo que for x do primeiro membro. Então vai ser
11x. Esse 10x para passar para o outro lado tem que inverter o sinal, passa negativo, menos 10x. Vai ser igual a 35. O 15 para passar para o outro lado também tem que inverter o sinal. Se era positivo, passa negativo. 11x menos 10x sobra x. 35 menos 15 sobra 20. Então, nesse caso aqui, eu descobri que o x é igual a 20. Lembrando, ele quer que você diga o número de massa dos três. Então, o que é que ajuda eu a descobrir esse x? Veja só. Digamos que aqui é o A, aqui é o meu B e aqui é o C. Se eu sei, vou colocar aqui, ó, para o A. Se eu sei que o x vale 20, é só eu substituir o x por 20 aqui agora. Então, vamos ter, ó, 11 vezes 20 mais 15. Substituindo isso, eu acho o valor dessa expressão. Quanto que dá 11 vezes 20 mais 15? 10 vezes 20, 10 vezes 11 é 110, certo? 110 mais 110 dá 220. Então, 11 vezes 20 é 220. 220 mais 15 dá 235. Então, essa informação aqui, ela vai valer 235. Beleza? Vamos encontrar aqui agora para... Vou colocar aqui a caneta. Para o B. Vamos fazer para o B, que ele vai pedir. E depois vamos fazer para o C. Tranquilos? Vamos lá. Para o B, nós vamos ter a mesma representação. Ó. Quanto que é a expressão para o B? A expressão para o B é essa daqui, ó. 12x menos 2. Então, vai ser 12 vezes x. Quanto que vale x? 20. Menos 2. Vamos pensar o mesmo raciocínio. 10 vezes... Aliás, multiplicar por 20 é bem fácil. Só você fazer 2 vezes 12 é igual a 24. Adicionando 0. Então, vai dar aqui, no caso, 240. Beleza? Então, 20 vezes 12 vai ser igual a 240. Tranquilos até aí? Agora, vamos fazer para o C. Vamos fazer aqui a representação para o C. Sim, mas detalhe, só lembrando aqui, ó, 240 não. 12 vezes 20 dá 240, só que é menos 2. 240 menos 2 vai ser igual a 238. Beleza? Para o C nós vamos ter, ó, 10 vezes x, então vai ser 10 vezes 20 menos 35. 10 vezes 20 dá 200, mais 35. 200 mais 35 também será igual a 235. Já encontramos o que a questão pediu. A questão pediu qual é o número de massa de A. Vai ser esse valor aqui, que é 235. O do B aqui vai ser esse valor, que é 238. E o do C vai ser esse valor, que também é 235. Então, aqui ficaria 235. Aqui ficaria 238. Aqui ficaria 235. Como ele quer o número de massa das três espécies, já respondemos a questão. Nessa ordem, ó, respectivamente nessa ordem. Primeiro de A, segundo de B, terceiro de C. Então, nesse caso aqui vai ser 235, 238, 235. A alternativa que tem isso vai ser 235, 238, 235. Letra D. Letra D. Então, será que letra D é a resposta dessa questão? Beleza? Olha, ele não pediu aqui o número de massa, mas se eu quisesse... O número de prótons, no caso. Se eu quisesse encontrar o número de prótons, como que eu faria? Era só fazer essa representação. Como é que eu poderia fazer para encontrar o número de prótons? A questão não pediu, mas suponhamos que a questão pudesse pedir isso. Era só eu fazer essa expressão aqui, ó. Substituir o x por 20. Ficaria, vou fazer bem aqui embaixo. Ó. Vou fazer mesmo aqui, ó. Seria 3 vezes 20 mais 32. Para o B seria essa expressão aqui, ó. Seria 5 vezes 20 menos 8. E para o C seria essa expressão aqui. 4 vezes 20 mais 10. Aqui nós acharíamos o número atômico de A, de B e de C. Fazendo conta, 3 vezes 20, 60. 60 mais 32 vai ser um total de 92. Certo? 92. 5 vezes 20 dá 100. 100 menos 8 vai ser também 92. Olha que legal.
É isso? 5 vezes 20, 100 menos 8, 92. 4 vezes 20, 80. 80 mais 10 dá um total de 80 mais 10, 90. Então poderíamos dizer que, para ficar a representação completa, o A teria número atômico 92, o B teria número atômico também 92 e o C teria número atômico 90. Teríamos aqui a representação geral desses três elementos. E nessa representação, nós podemos trazer algumas informações aqui. Informações adicionais. Já respondemos a questão, detalhe. Só fazendo informação adicional. Veja que aqui é 92 e aqui também é 92. Se eles têm o mesmo número de prótons, então eu digo que esses dois caras aqui, eles são isótopos. Olha que legal. A questão não me disse isso, mas dá pra gente saber. Esse daqui, o A e o C, poderia colocar assim, ó. O A e o C, ficou feia a seta, vamos lá. Eles têm 235 número de massa, 235 número de massa. Se tem mesmo número de massa, eu digo que os dois são isóbaros. Então, mais informações que eu poderia extrair da questão, caso a questão pedisse. Mas como não pediu, bastava fazermos isso daqui que já estaria resolvida a questão, gabarito letra D. Tranquilos? E para finalizarmos, vamos para a próxima questão. É uma questãozinha aqui interessante. Questão essa, ó. Questão do ITA. Vestibular do ITA. Muito boa. Vamos lá, vamos ler a questão. São definidas 4 espécies de átomos neutros em termos de partículas nucleares. Primeira informação que eu já vou destacar aqui, átomos neutros. Então ele está me dizendo que todas essas espécies nem ganharam nem perderam elétrons, são neutros. Informação importantíssima. Átomo 1 possui 18 prótons e 21 nêutrons. Átomo 2 possui 19 prótons e 20 nêutrons. Átomo 3 possui 20 prótons e 19 nêutrons. Átomo 4 possui 20 prótons e 20 nêutrons. Então vamos lá. Essas informações aqui são sobre esses átomos. Diz que são átomos neutros. Pode-se concluir que os átomos 2 e 3 são isóbaros. 3 e 4 são isóbaros. 2 e 3 são isoeletrônicos, 2 e 4 isótopos, 1 e 2 pertencem ao mesmo período da classificação periódica e os átomos 2 e 3 possuem o mesmo número de massa. Para responder essa questão, galera, se ele nos deu o número de prótons e o número de nêutrons de cada um, dá para fazermos a representação dos 4 átomos. Eu vou chamar o átomo 1 de A, vou chamar o átomo 2 de B, o 3 de C e o 4 de D, só para facilitar a nossa representação. Então aqui será o átomo A, B, C e D. Beleza? Só para fazermos a representação. A partir da representação desses átomos, vai facilitar a nossa resolução. Então vamos lá. Se ele nos diz que o número de prótons é o número atômico que fica embaixo. Do A é 18, então aqui eu já coloco, ó, 18, certo? Do B, 19, então já vou colocar aqui embaixo, 19. Do C é 20 e do D também é 20. O número que fica em cima é o número de massa. Como é que eu sei o número de massa? Lembrando, número de massa, o A, será prótons mais nêutrons. Então, se eu tenho o número de prótons e tenho o número de nêutrons, é só18 mais 21 dá quanto? 18 mais 21 dá 39. Então, aqui ficará 39. 19 mais 20 também é 39. 20 mais 19 também é 39. E 20 mais 20, 40. Veja só, nós temos a representação dos 4 elementos químicos. Esse 8 aqui ficou estranho. Deixa eu colocar esse 8 mais bonito. Beleza. Então temos a representação dos 4 elementos químicos. Agora vamos analisar as alternativas. Primeira alternativa nos diz o seguinte: os átomos 3, esse aqui lembrando que esse daqui é o 1, este daqui, pessoal, esse é o átomo 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4. Ele nos diz o seguinte: os átomos 3 e 4 são isóbaros. Para ser isóbaros precisa ter o que em comum? Mesmo número de massa. Eles têm o mesmo número de massa, um é 39 e o outro é 40. Não tem o mesmo número de massa. Se eles não têm o mesmo número de massa, eles não... Apaguei demais ali, viu? Se eles não têm o mesmo número de massa,
eles não são isóbaros, beleza? Então já sabemos que o item A está errado, beleza? Item B, os átomos 2 e 3 são isoeletrônicos. Como é que eu vou descobrir a quantidade de elétrons para ele? Para esse daqui o número de elétrons vai ser 19, porque ele não tem carga. Como é que eu sei que ele não tem carga? Olha aqui, a questão disse, são espécies neutras, então o número de prótons é igual ao de elétrons. Tem 19 elétrons esse, e este daqui ele tem um total de 20 elétrons, certo? Porque também é igual ao número de prótons. Então eles não têm a mesma quantidade de elétrons, não são isoeletrônicos. Então o item B está errado. Item C, os átomos 2 e 4 são isótopos. 2, para ser isótopo tem que ter o mesmo número atômico. O número atômico desse é 19, o número atômico do 4 é 20. Não tem o mesmo número atômico. Um 19, outro é 20, então não são isótopos também. Tranquilos? Quem que seria isótopos? O C e o D. O 3 e o 4 seriam isótopos, certo? Mas não é isso que a questão diz. D. Os átomos 1 e 2 pertencem ao mesmo período da classificação periódica. Aqui entra, galera, a parte de tabela periódica. Pessoal, como é que eu vou saber qual o período desse elemento na tabela periódica se eu não tenho uma tabela aqui, se eu não tenho uma tabela na prova? Se você não tem, mas tem o número atômico. Pelo número atômico dá para fazermos a distribuição eletrônica. E pela distribuição eletrônica é possível encontrarmos a localização na tabela. Como assim? Vamos lá. O átomo 1. Qual é o número atômico do átomo 1? 18. Então basta fazermos a distribuição eletrônica até 18. Seguindo lá o diagrama de energia, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vamos contar. Lembra que na distribuição eletrônica o número de cima é a quantidade de elétrons. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. Opa, chegamos. Temos 18 elétrons aqui. O 2, que eu estou chamando aqui de B, número atômico 19, distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, depois 3p6 vem 4s. Até aqui já tem 18, para 19 falta 1. Então 4s1. Beleza? O que é que representa essa distribuição eletrônica? Na distribuição eletrônica, a última camada, no caso essa daqui, ó, é chamada de camada de valência. A camada de valência de um elemento é a última camada, a camada que fica mais externa. E esse último subnível, por exemplo, esse daqui, ó, o último subnível da distribuição é o subnível mais energético. Beleza? Quem que é a camada de valência dele? Essa daqui, ó. A camada de valência dele é essa daqui. Vou chamar só de CV, camada de valência. Pessoal, o que é que isso aí tem a ver, distribuição eletrônica, com a questão? Veja só. Da camada de valência é possível, pelo nível da camada de valência, é possível inferirmos em qual período da tabela periódica o elemento se encontra. Se a camada de valência aqui tem nível 3, certo? Termina em 3 e alguma coisa. Se é nível 3, significa que esse elemento aqui ele está no terceiro período da tabela. Simples assim. Como esse aqui é nível 4, significa que esse daqui encontra-se no quarto período. Deixa eu ver se não me cortou aqui. Ficou do ladinho, mas dá para perceber aí. Esse aqui está no quarto período. A questão, ela nos diz que os átomos 1 e 2 pertencem ao mesmo período da tabela. Está errado. Um pertence ao terceiro período e o outro pertence ao quarto período. Essa questão você tem que lembrar um pouco lá da distribuição eletrônica, tabela periódica, para você matar ela. Mas é uma questão tranquila. Então, nesse caso, está errado. Certo? E a letra E, os átomos 2 e 3 possuem o mesmo número de massa. Átomo 2, número de massa 39, átomo 3, número de massa 39. Se tem o mesmo número de massa, o que eles são? Fala pra mim aí. Isóbaros. Muito bem, garotinho. Então esses dois eles são isóbaros, pois eles têm o mesmo número de massa, que é o que diz aqui na letra E. Letra E, no caso, o gabarito dessa questão. Tranquilos aí, galera? Então, isso é que vocês tenham entendido a aula. A aula foi um pouco longa, mas deu para falarmos sobre as semelhanças atômicas, isótopos no mesmo número de prótons, isótopos no mesmo número de nêutrons, isóbaros no mesmo número de massa e isoeletrônico no mesmo número de elétrons. Fiz 3 exercícios com vocês aqui para mostrar um pouco de como que é cobrado, muito detalhe no enunciado da questão, para que você fique atento a todas essas informações e acabe não errando.
Tranquilos? Então antes de ir embora você já sabe, deixa lá o seu like maroto e valeu!